A Xiaomi, ela sempre foi conhecida aqui no Brasil por ela oferecer telefones com custo-benefício muito bom. Telefones que são muito baratos e costumam oferecer muita coisa por um preço bom, um preço que seja realmente baixo. E hoje nós vamos fazer um review do nosso Redmi Note 11. Na verdade, o Redmi Note 11 que foi comprado para minha esposa, que está com ela desde o começo do ano. Nós estamos hoje em novembro e esse telefone foi lançado em janeiro de 2022. Então esse telefone está com 11 meses de uso. E nós vamos fazer algumas avaliações e eu vou avaliar, fazer o review de como esse aparelho se encontra agora, depois de 11 meses de uso. E também vou fazer alguns comparativos em relação aos celulares similares a ele, tá? Eu vou fazer principalmente uma comparação com o Galaxy A23, que é um telefone Samsung lançado na mesma época desse, tá? E também vou falar de outro telefone que foi lançado, só que não em 2022, ele foi lançado em 2021, em fevereiro de 2021, e que também está na faixa de preço muito interessante, tá certo? Vamos lá. Esse telefone, o Redmi Note 11, ele é um telefone intermediário, tá? Ele na verdade é um telefone que ele sai da casa do intermediário e vai para a linha entre o básico e o intermediário, tá? Ele é um telefone muito bom, diga-se de passagem. Ele tem qualidades excelentes. Ele tem uma tela de 6,43 polegadas, ele tem conexão 4G LTE. A resolução dessa tela é muito boa, de 2400 por 1080, que é interessantíssima se você levar em consideração o segmento dos básicos e intermediários, o início dos intermediários, tá? No início da concorrência, aquela série onde está Galaxy A23, A22, Motorola G22. Essa série é uma série que ela pula do básico para o intermediário, ela já vem com configurações interessantíssimas. E aí nessa base é que você pode comparar esse telefone, eu vou comparar ele depois de muito tempo de uso, tá? E vamos ver como é que vai ser a situação dele depois disso. E aí, para dar continuidade nesse vídeo, eu quero falar de alguns dos pontos fortes desse telefone, tá? O Redmi Note 11 ele é um telefone muito interessante, aliás, vamos respeitar o acabamento dele, tá? O acabamento dele não é vidro, mas, sabe, tem um toque bom, ele tem uma certa retroiluminação, assim, ó, nesses nomes aqui, ele muito bonito, até mesmo o spare de câmeras aqui, o famoso cooktop dele, é um cooktop bem acabado, ele tem uma lateral que tem a impressão, ó, de ter um acabamento de alumínio, é algo muito interessante mesmo, tá? Esse telefone já está com película, deixa eu apagar a tela aqui. Esse telefone ele já está com uma película de vidro, tá? E mancha, película de vidro mancha mais do que tudo na vida. Ela consegue manchar mais do que a própria tela do telefone. Mas vamos lá. Vamos falar dos pontos fortes desse telefone. Primeiramente, eu gostaria de mencionar a bateria de 5.000 mAh, tá? Na verdade, assim, hoje em dia, 5.000 mAh já é um padrão, quase todos os telefones têm. Todos os concorrentes dele, nessa faixa de preço, têm. A única exceção é um telefone de um ano atrás que tem uma bateria muito melhor, tá? Vamos lá. A gente está falando de um telefone que tem slot que não é híbrido, e isso é uma tremenda vantagem, tá? O slot não é híbrido, ó. O celular da minha esposa ele está com dois chips e cartão de memória que ela usa. Um chip ela usa para a vida pessoal dela, o outro ela usa para trabalho. O cartão de memória ela usa para passar arquivos do celular para o computador dela de uma maneira mais fácil. Ela só vai lá, desliga o telefone, saca o cartão de memória, coloca no computador, passa vídeo, porque ela precisa fazer alguns envios de vídeos e dados para o trabalho dela, tá? Um dos pontos fortes dele, slot que não é híbrido, tá? Então você não precisa escolher entre dois chips ou um chip e um cartão de memória. Você pode ter tudo à sua mão. Outra vantagem que esse telefone tem é a tela, tá?
Ao contrário da maioria dos concorrentes dele, tá? Inclusive eu vou até olhar aqui, ó, que eu estou pertinho, tá? O Redmi Note 11 ele tem uma tela AMOLED de muito boa qualidade, de muito boa qualidade. Dos telefones da faixa de preço dele, ele é o que tem a melhor tela, tá? Haja vista que, por exemplo, o Motorola, os concorrentes da Motorola, a linha da Motorola só tem OLED na linha Edge, tá? Então, assim, os concorrentes dele é Moto G e Moto G, se eu não me engano, somente o Moto G200 ou é o Moto G100 que tem tela AMOLED, tá? A maioria, todos os concorrentes têm. E o outro concorrente dele, que aí não tô falando dele especificamente, tá? Que o concorrente dele na Samsung também tem tela IPS. Mas, por exemplo, o concorrente padrão para ele é a linha A da Samsung. A linha A da Samsung, quase toda ela já tem também AMOLED, o Super AMOLED da Samsung. Outra coisa que eu gostaria de mencionar sobre este telefone é o seu carregador, tá? Esse telefone ele vem importado, então ele veio com adaptador, mas eu não sei se consegue, que é possível ver. Ele tem 33 watts de potência. É uma potência muito interessante para um carregador. Haja vista que o telefone que eu vou comparar com ele da Motorola é um telefone bem mais potente que ele e o carregador é de apenas 20 watts, tá? Então, se você levar em consideração o preço que você está pagando, hoje em dia você está pagando na média R$ 1.210. Se eu não me engano, o preço mais legal que tem é o do Carrefour a 1.229, parcelado em até 20 vezes no cartão Carrefour. Falando disso, então, essa é uma grande vantagem dele, se você levar em consideração algumas configurações que ele tem. Por exemplo, se eu for falar, eu só vou mencionar isso a título de curiosidade, tá? De todos os concorrentes dele, na faixa de preço, eu estou falando dele, do Galaxy A23, do Motorola G22, e o outro que eu estou falando é o Motorola G60. E aí então vamos falar das configurações dele, que são muito interessantes. Vamos, já começa por aí. Ele foi lançado esse ano, já foi lançado com o Android 11, mas na MIUI 13, tá? Ele é um telefone extremamente leve, aliás, na faixa de preço dele, ele é o telefone mais leve, também por ser o mais fino e por incrível que pareça, oferecendo uma bateria de 5.000 mAh, que é muita coisa, tá? Nos comparativos de telefone, ah, no site de internet, tudo celular, Tech Tudo, Canaltech, ele apresenta um custo-benefício que passa dos 9, tá? E é um dos motivos pelos quais eu comprei ele, tá? Com relação às configurações dele, ele tem SIM card, é nano SIM, tá? Como eu havia falado, ele é um telefone cujo slot não é híbrido, tá? Eu vou abrir o slot dele aqui. E na hora de sacar o chip, você vai ver que ele tem um slot triplo. Então ele cabe um chip, dois chips e cartão de memória. A pessoa não precisa ficar escolhendo se vai ter um chip, cartão de memória ou dois chips. Por exemplo, para mim cartão de memória é muito desnecessário, eu não faço muita questão de usar. Então, para mim não faz diferença. Tanto que o telefone que eu uso, o meu do dia a dia, é um telefone com slot híbrido. Mas, por exemplo, minha esposa precisa do telefone que tenha dois chips, porque é um chip do trabalho, um chip pessoal, tá? E aí ela também precisa do cartão de memória, porque ela precisa fazer algumas transferências rápidas que ela, em vez de simplesmente ela fazer download de arquivo e tudo mais, ela só manda para a empresa o cartão de memória com os arquivos que ela precisa, pega um cartão de memória vazio, coloca e assim ela faz as transferências que assim dá, certo? Beleza. Ele é quadriband, funciona nas 4 bandas. Aí ele tem velocidade máxima de download de 390, o upload de 150 megabytes por segundo, que na média dos intermediários é isso aí, tá? Ele tem um Snapdragon 680 4G. Aliás, quase todos os telefones nessa casa aqui, nessa casa de partindo do básico, pulando para o intermediário, usam Snapdragon
680 ou aquele MediaTek Helio G37, tá? Ele tem 4 GB de memória RAM, 128 GB. Ele cabe um cartão de memória que pode ser de até 1 TB. A tela dele é de 6.43 AMOLED, o que é muito bom se você comparar com os concorrentes dele. Por exemplo, o A23 e o G22, eles usam painel IPS LCD. São telefones que estão na mesma caixa de preço, tá? Ele tem um frame rate de tela de 90 Hz para uma experiência gamer bem melhor e tem Gorilla Glass 3, tá? Sua câmera frontal é de 50 megapixels, a sua câmera traseira, desculpa, é de 50 megapixels, ela tem mais uma câmera de 8 megapixels, uma de 2 do modo macro e mais um sensor de 2 megapixels no modo desfoque. 50 megapixels, todo mundo sabe, tá? Mas para quem não sabe, eu posso já deixar essa informação. 50 megapixels não tem a ver com qualidade de câmera, tem a ver com o tamanho da imagem a ser feita, certo? É a resolução da imagem. Essa 50 megapixels, ela tá dizendo que ela tem 8.165 pixels de um lado e 6.124 do outro. Se você multiplicar os 8.165 pelos 6.124, você vai chegar em 50 milhões. 50 milhões são 50 milhões de pixels, 50 megapixels, tá? Continuando, 50 megapixels, então é o tamanho, tá? A abertura dele, ele tem um ângulo máximo de abertura de 118 graus, tá? Quanto maior é o ângulo máximo, melhor. Por exemplo, no Galaxy A23 esse ângulo é um pouquinho maior, tem 123 graus, tá? Ele tem flash, tá? Que pode ser acionado no botão. Ele tem uma câmera frontal de 13 megapixels com abertura de 2.4, é uma abertura menor do que a abertura da câmera principal traseira, mas é uma câmera muito boa, tá? A gravação, aí é um ponto que, por exemplo, se você comparar com o A23, ele grava somente em Full HD, enquanto o A23 grava em 4K, por exemplo. Mas, por exemplo, todos os telefones dessa faixa de preço gravam em 30 frames por segundo, tá? A câmera frontal também grava em Full HD. E nesse caso, por exemplo, o Galaxy A23, ele também só grava na câmera frontal em Full HD de 30 frames por segundo da mesma forma, tá? E esse daqui ele tem a vantagem que ele tem o Face Detection. Baseado nisso, ele continua tendo todos aqueles sisteminhas, acelerômetro, giroscópio, bússola, impressão digital. Beleza? Até aí tudo bem. Ele tem suporte para USB OTG, tá? Ele não vem com adaptador, mas ele tem esse suporte. A bateria dele é de íons de lítio e tem 5.000 mAh, que por incrível que pareça, mesmo assim, ele é um telefone extremamente fino. Por exemplo, se eu for comparar ele com os amiguinhos da faixa de preço dele, e nós estamos falando, por exemplo, do A23 e do G22, por exemplo, esse daqui, essa criança aqui, ele tem 8,09, né? Ele tem 8 milímetros de espessura, enquanto o A23 tem 8,44, o G22 tem 8,49. E aí, depois eu vou fazer essa comparação com o absurdo que eu quero comparar, porque é um telefone que tem 1 ano de uso, mas já é um telefone que eu pensaria 2 vezes para comprar, que é o Moto G60. Só que o Moto G60, ele tem quase 1 centímetro nessa espessura aqui. Ele é um tremendo de um borrachão, certo? E aí a gente vai comparar essas informações. São telefones muito leves. Esse daqui é o mais leve de todos. Ele tem 180 gramas. Por exemplo, o A23 tem 195, 200 gramas. É um tremendo de um telefone com acabamento muito bom por um preço bem interessante. Agora nós vamos fazer o review dessas câmeras dele. Como é que elas são? O que elas fazem de tão especial? Certo? E aí nós vamos bater umas fotos e vamos ver qual vai ser o grande resultado. E já para gravar sobre ele, eu já vou aproveitar e falar sobre o conteúdo que vem na caixa do Redmi Note 11 quando foi comprado, tá? Quando ele foi comprado, ele veio como quase todo telefone Xiaomi vem, tá? Caixinha com manual de instruções. Ele já vem
com a capinha já vem nele, na verdade, ela já vem colocada nele, tá? Ela já vinha assim, colocada, certo? E aqui dentro dele, ele vinha... E nisso a gente tem que bater palmas pra Xiaomi, porque a Xiaomi cuida muito bem dos seus aparelhos, tá? Ele vinha com a película de proteção, informações do telefone atrás, e aqui na caixa vem cabo e carregador, tá? Ele veio assim, com o seu cabo de 33 watts colocado, o fone de ouvido, desculpa-me, o cabo do carregador, ele é um cabo muito bom, com um laranjão na frente, tá vendo? USB-C para USB normal, ou famosa USB tipo A, tá? Ele vinha enrolado assim, o telefone vinha muito bem cuidadinho dentro da caixa, dentro desse casulo, mas não vem fone de ouvido, não vem mais nada, tá? E junto à caixa vinha esse aqui. Quando comprou, esse aqui veio junto porque o carregador no padrão dele é padrão americano, certo? Esse telefone foi comprado, ele veio do exterior, mas ele é uma versão global, então ele tem tudo o que uma versão global Xiaomi tem, certo? Vamos aproveitar essa oportunidade para bater fotos. E aí quando a gente abre a câmera dele, a gente pode ter sensações muito boas. Por exemplo, ó, esse é o sensor principal dele, tá? No qual você bate a sua foto de 50 megapixels. Aí a gente vai ativar o modo retrato dele. E o modo retrato dele é bem interessante, porque ele realmente tem um modo retrato muito bom, tá? Eu vou colocar ele aqui, vou ativar o modo retrato e vou tirar a foto de algo que é muito pequeno, que é a minha Ferrari de Fórmula 1. Vou aplicar o zoom nele para ele funcionar. E depois nós vamos fazer esse comparativo com o outro, porque tem mais coisas aqui disponível. Aqui, ó, tem câmera panorama, câmera lenta, tem vídeo curto, ele tem uma função própria para isso. Modo noturno também ele pode aplicar, certo? E aí ele também tem aquela função Pro, onde você consegue ajustar ISO, você consegue ajustar uma sequência de informações. E no modo Pro também ele já tem uma pré-definição, certo? E aí tem outras gravações. Eu não sei como é que eu consigo fazer para acessar a câmera ultra-wide dele, como ele funciona. Mas eu sei que você consegue ajustar até saturações de cor e tudo mais. Câmera frontal também, ó. Ela consegue colocar um modo retrato, que eu vou deixar o Moto G assim, e vou aplicar a foto comum também, certo? Assim. Sendo assim, eu vou colocar essas fotos também para edição, e aí vai ficar mais fácil comparar, porque eu vou tirar essas mesmas fotos com o Moto G60, que é o telefone com o qual eu estou gravando esse vídeo, a título de comparação. Porque no final das contas, quando eu terminar tudo isso, eu vou deixar disponível a condição do Moto G60. E por que que comparativo a ele, o Moto G60 talvez não seja um telefone tão, digamos assim, deplorável a essa, tá? Vamos partir então para outra configuração. Passado isso, eu quero só relembrar com relação ao acabamento, tá? O acabamento dele é realmente primoroso. Tela AMOLED Full HD é um telefone de muito respeito. É um telefone de muita boa qualidade, tá? Sem contar que ele é estéreo, sai áudio aqui, áudio aqui. Vou até colocar um vídeo no YouTube para que seja fácil, você entender do que eu estou falando.
Outra função que ele tem interessante é que ele tem uma opção para você bloquear qualquer aplicativo e só desbloquear com a sua impressão digital ou com a sua senha. Vou colocar aqui uma música. E aí você vai entender exatamente o que eu estou falando. Olha a qualidade de tela. Onde o AMOLED faz toda a diferença, que ela nem está com brilho máximo. Vamos aumentar o volume. Ó, tem saída de som aqui e aqui. Tá vendo? Eu consigo ouvir aqui, ó. Eu tapo aqui, mas ainda tem aqui em cima, ó. Tá vendo? E a mesma coisa, ó. Boto aqui, travo. É um telefone muito bom, inclusive para experiência de jogos. Agora, outras funções vamos ver daqui a pouco. E agora eu estou gravando com a câmera frontal do Xiaomi Redmi Note 11. Ele tem uma definição boa, tá? Ele tem uma condição de claridade bem interessante. É que eu estou no meu escritório tem bastante iluminação, nosso estúdio, então dá para gravar com uma boa claridade, tá? Mas ao mesmo tempo eu vou aproveitar e vou apagar um conjunto central de lâmpadas para que seja possível você ver outra coisa. Ó, ele continua gravando, tá? Mas eu já consigo perceber que ele tem um rabiscado na tela, ele já começa a pixelar, o processamento de imagem dele não é dos melhores, tá certo? Eu vou até gravar o mesmo vídeo com o Moto G60 que eu estou gravando nessa mesma condição para que seja possível efetuar essa comparação. E agora eu estou gravando com a câmera traseira do Xiaomi Redmi Note 11. É possível você perceber com relação ao volume, se tá bom, se não tá muito bom. Ele está no escuro. Agora eu vou passar também para o modo claridade, para que também seja possível notar a diferença de gravação. Porque a gravação nos 50 megapixels, ela tem uma tendência a ser muito melhor. E talvez por isso você consiga entender que este telefone é sim uma das melhores experiências para o usuário. Então, como bom resumo da ópera, a gente já sabe que este telefone, o Redmi Note 11, é um telefone que sai do básico para o intermediário, é um aparelho muito bom, de muito boa usabilidade. Ele tem configurações muito boas mesmo, tá? Algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, caso seja do seu interesse comprar qualquer telefone da linha Redmi Note 11, é que apesar dos Redmi Note 11 eles terem telas muito boas, eles perdem para outros telefones em outras capacidades. Por exemplo, a capacidade de processamento de imagens dele, principalmente na câmera frontal, ele é sim um pouco deficitário. Ele não tem muita capacidade de processamento e isso acaba prejudicando o telefone bem, tá? Por exemplo, eu fiz um uso do Galaxy A23 por um tempo e o Galaxy A23 é um telefone interessantíssimo, tá? Outra coisa, nessa faixa de preço tá R$ 1.200, R$ 1.250. É um telefone muito bom para esse preço. Mas, se você quiser gastar R$ 100 a mais, Moto G60. E eu vou te explicar por quê. O Moto G60 é um telefone que foi lançado no ano passado, na mesma faixa, tá? O Redmi Note 11 é um telefone de janeiro, fevereiro de 2022. O Moto G60 é um telefone de janeiro, fevereiro de 2021. Haja vista que as atualizações da Motorola demoram um pouquinho, mesmo eles oferecendo Android quase puro. O Moto G60 ele oferece algumas condições muito boas. Tá? A tela do Moto G60 ela é inferior à tela do Redmi Note 11, porque a tela do Moto G60 é um painel IPS LCD e aqui no Redmi Note 11 ele é uma tela AMOLED. Porém, aqui, para quem gosta de jogar, o Moto G60 ele tem um frame rate de 120 Hz na tela.
Então ele passa 120 quadros por segundo e a experiência gamer nele fica melhor. Falando ainda em experiência gamer, esse daqui tem um Qualcomm Snapdragon 680. Esse daqui tem um 732G, é uma série a mais, 600, série 700. Então ele é um processador melhor, tá? A única grande diferença é o carregador do Redmi Note 11 é de 33 watts, tá? Enquanto o do Moto G60 é um de 20 watts. A diferença é robusta, mas esse aqui ele carrega muito bem, tá? O cabo USB dele é muito bom. A caixa dele vem quase as mesmas coisas que vem no Redmi Note 11, tá? A caixa dele vem com carregador, vem com capinha, vem com o cabo USB tipo C também para USB tipo A, só que ele vem fone de ouvido. Ele vem com este fone de ouvido aqui, ó, que não é o intra-auricular, mas é um fone de ouvido muito bom. Outra coisa que a gente precisa falar sobre o Moto G60 é que ele é um pouquinho mais gordo do que o Redmi Note 11, porque o Moto G60 ele tem 6.000 mAh de bateria e a tela dele é muito maior. A gente está falando aqui de uma tela de 6.4, enquanto o Moto G60 tem uma tela de 6.8. Isso quer dizer também no tamanho do telefone, tá? Que esse aqui tem 16 centímetros de altura, o Moto G60 tem 17, tá? Esse daqui ele tem 74 centímetros, 74 milímetros, né? 7,4 milímetros de largura. O Moto G60 tem 7,6, entendeu? Tem quase 8, então ele é um pouquinho mais largo. A grande diferença é aqui. Enquanto ele tem 8 milímetros aqui, ó, nesse sentido, o Moto G60 tem 10. Ele é bem mais gordinho e bem maior e bem mais robusto e tem uma tela de 120 Hz. Também por ter a bateria maior. Então, como ele precisava ser maior para caber uma bateria muito maior de amperagem, ele acabou sendo também um telefone com tela maior. O que também muda em relação ao Moto G60 para o Redmi Note 11 e ao A23, velocidade de download 390 para o A23 e para o Redmi Note 11. Eu já vou excluir o Moto G22 porque o Moto G22 ele sequer informa que é isso. Além do mais, o processador dos três, tanto do A23 quanto do Redmi Note 11 quanto do Moto G60 é Qualcomm Snapdragon, enquanto do G22 é um Helio G37. Tá? Eu estou falando de telefones que estão ali na mesma faixa de preço. Recapitulando, tá? Redmi Note 11, Galaxy A23 e o Motorola G22 foram lançados em janeiro de 2022. O Moto G60, ele é um telefone de janeiro de 2021, mas é o telefone que eu uso atualmente e já está atualizado para o Android 12. Dito isso, a velocidade de download do Moto G60, até por ele ser um telefone com processador melhor, e ele tem 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, que aliás virou um padrão agora, tá? O telefone precisa ser muito básico para ter menos de 128, que a velocidade de download do Moto G60 é de 800 megabytes por segundo, enquanto o A23 e o Redmi Note 11 estão na casa dos 390. Velocidade máxima de upload é a mesma para os 4 telefones, 150 megas, tá? O que a gente precisa falar mesmo em relação à câmera. E aí eu acho que esse rapazinho aqui, ele perde para os concorrentes. Porque tanto o A23 quanto o Moto G60, eles gravam em 4K. E aí, se eu for falar em gravação, ainda tem mais outra informação. Porque o Moto G60, este telefone que eu estou usando para gravar, ele grava em 4K na câmera frontal, que aliás é a câmera que eu estou usando para fazer essa gravação, tá? Ele tem 4K na frontal e o A23, por exemplo, não tem, só tem na traseira, e o Redmi Note 11 ele não grava em 4K, nem na frontal, nem na traseira. Falando nisso, vou colocar os vídeos aqui para você assistir já na hora da edição do vídeo. Sendo assim, eu não sei assim exatamente o que a pessoa quer de um aparelho telefônico. Por exemplo, eu vou passar algumas coisas que a pessoa precisa entender. Por exemplo, o Redmi Note 11, ele ainda tem o pod das câmeras, né? O sobressalto das câmeras aqui, ele ainda tem
esse formato de cooktop, que aliás é um padrãozinho da Xiaomi. Já o A23 e o Moto G60, o G60 ele até tem um cooktop, só que o cooktop do G60 ele é muito elegante e a câmera traseira dele é de 108 megapixels comparado com os 50 megapixels desse. E a capacidade de processamento de imagens disso aqui é absurda, principalmente no modo Night Vision. Eu vou deixar também, vou colocar duas fotos que eu tirei de madrugada, e aí vai ficar fácil entender como o Night Vision do Moto G ele é infinitamente superior que o modo noturno do Redmi Note 11. Falando nisso, eu gostaria de deixar claro também que, apesar dele não ter um carregador tão potente, o Moto G60 ele carrega até bem rápido. E carregando bem rápido, não sei se você iria sentir falta disso aqui. Só se você for aquela pessoa que passa 1 hora em casa e precisa que nessa 1 hora o telefone carregue, entendeu? Fora que o Moto G ele tem a opção para você deixar o carregamento otimizado em vários aspectos do dia. Quase todos os telefones que têm Android 12 atualizado já usam carregamento otimizado, que ele não carrega todo o telefone toda vez que você usa ele, e aí ele faz isso para economizar bateria, então ele carrega até 80%, e aí quando chega perto da hora que você vai sair com o telefone, é que ele vai botar o telefone para carregar de 80 a 100%. A mesma coisa, ele vai fazer de tudo possível para que quando ele chegue nos 20% de bateria, ele passe a gastar cada vez menos bateria e aí ele vai tentar ficar sempre nesse ciclo entre 20% e 80%, porque toda vez que você gasta demais a bateria ou você carrega demais a bateria, você está tirando um ciclo da bateria, porque o carregador ele precisa gastar muita força, para poder criar a reação química para carregar a bateria. E isso é importante. Por incrível que pareça, o Moto G60 é um telefone que ele dura 2 dias de bateria se você tiver um uso, por exemplo, igual o meu, que passo muito tempo com o telefone, que gravo vídeo, que uso aplicativos, que uso ele para trabalhar e ele ainda me dá uma qualidade de bateria muito boa. Então é isso, esse foi o review desse telefone aqui, dessa gracinha aqui, ó, o Redmi Note 11, o telefone da patroa, que tá com a foto da minha princesa aqui na capa, tá? Esse telefone que hoje tá custando em torno de R$ 1.200 e que briga bem com o Galaxy A23 e com essa criança aqui, ó, o Moto G60, apesar de eu achar que este daqui é melhor do que este daqui. Por algumas configurações, por exemplo, câmera, capacidade de gravar em 4K, o modo noturno, a bateria mais robusta, e aí eu não sei se 1.300 nesse, que é um ano mais velho, é tão ruim quanto pagar 1.200 nesse daqui. Eu acredito que este daqui por 1.300, ele dá uma surra feia nesse aqui, mesmo com o Android ainda desatualizado. Lembrando que este aqui já está no Android 12, esse aqui está na MIUI 13 da Xiaomi e ele ainda usa Android 11 e está aguardando a atualização que está prevista agora para dezembro ou janeiro. Tá certo? Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, porque eu sempre vou estar pegando uns telefones velhos e vou estar mexendo neles e vou fazer reviews de telefones que já passaram da data.